Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Pessoal, hoje nós vamos continuar falando da nossa química analítica, mas nós vamos falar especificamente de titulação e solução padrão. A titulação é uma das técnicas de análise volumétrica que nós falamos lá nas definições básicas da química analítica, tá? Então, nós temos um método, um procedimento que mede o volume de um determinado reagente utilizado para reagir com um analito. Lembrando que analito é aquilo que eu estou analisando. Então, na titulação, a gente sempre vai ter ali a bureta, né? A gente vai ter o Erlenmeyer. No Erlenmeyer eu tenho o analito e na bureta eu tenho um reagente. Essa bureta, né, ela tem uma medida que ela é graduada, então eu meço o volume, certo? E é uma técnica que nós já comentamos na aula passada, ela é amplamente utilizada em laboratórios, ela pode ser utilizada para determinar ácidos, bases, oxidantes, redutores, íons metálicos, proteínas e uma infinidade de espécies aí no laboratório. O que a gente mostra aqui para vocês são os procedimentos básicos de uma titulação, tá? Então, qual que é a aparelhagem? Como eu mostrei para vocês, a gente tem a bureta, tá? A bureta, ela fica num suporte, ali numa garra, tá? E essa garra fica no suporte universal. E embaixo ali da bureta a gente tem o Erlenmeyer. No Erlenmeyer a gente tem o que a gente chama de analito, que é o que eu quero analisar, tá? Exemplos, a gente pode utilizar para determinar a acidez do leite, o teor de ácido acético no vinagre, um teor de certos minerais, por exemplo, o teor de cálcio, sei lá, no leite ou numa água, a real concentração de uma solução e para padronizar uma solução, que é o que nós vamos falar hoje. Então, a titulação, ela consiste na adição de uma solução de concentração conhecida a outra solução de concentração desconhecida, até que se atinja o ponto de equivalência. Então, nós utilizamos aqui normalmente, ali no titulado, o titulado é o que fica no Erlenmeyer e o titulante é o que fica na bureta, a solução que fica na bureta, algumas gotas de indicador. Indicador é uma substância, pessoal, que vai ser utilizada para mostrar alguma alteração quando o ponto de equivalência é atingido. Por exemplo, digamos que aqui nós temos uma solução de HCl e aqui uma solução de NaOH. Eu posso colocar um indicador aqui embaixo, nessa solução que eu estou titulando de HCl, que eu quero determinar a concentração, por exemplo, algumas gotas de indicador do tipo ácido-base, que é aquela solução que quando o pH estiver ácido vai estar de uma cor e quando a solução estiver básica vai estar de outra cor. Então, digamos que em pH igual a 4, essa solução de indicador fica incolor. Mas a partir de pH igual a 7, ela torna-se rosa, tá? Então, o que está acontecendo? A princípio, essa solução vai estar incolor, porque eu só tenho ácido ali dentro, né? Ela vai estar num pH baixo, ou seja, vai estar muito ácido, vai estar incolor. Porém, à medida que eu vou adicionando gotas aqui de NaOH, essa solução vai ficando menos ácida, vai se aproximando mais do pH 7, porque ela vai ficando mais básica, ela vai ficando rosa, até que chega um momento que ela realmente fica rosa. E aí a gente diz que a gente para a titulação, a gente fecha aqui a torneirinha da bureta, porque a gente diz que a reação terminou, tá? Então, nós estamos buscando ali visualizar o ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é o ponto em que o número de mols de ácido, no caso do nosso exemplo, é igual ao número de mols de base. Porque, veja bem, eu tenho aqui embaixo uma solução de ácido com uma concentração determinada, né, que eu não sei. E aqui eu tenho que ter uma concentração, por exemplo, de NaOH, conhecida, digamos 0,1 mol por litro, né? O que vai acontecer? Quando a quantidade de ácido for igual à quantidade de base, aqui, de acordo com a estequiometria da reação, né? Então, este indicador vai mudar de cor. E aí eu paro de titular. Eu paro porque a gente atingiu, de acordo com a estequiometria da reação, o número de mols de ácido igual ao número de mols de base. E aí eu posso fazer os meus cálculos.
Ponto de equivalência é aquele ponto da titulação em que a reação é completa, terminou a reação, e o número de mols de titulante adicionada e o número de mols do titulado prevista pela reação é igual, tá? Esse é o resultado que a gente chama de ideal, é um resultado teórico que nós buscamos para a nossa reação. Agora, nós temos também o ponto final, né? O ponto final é aquele ponto em que nós detectamos que a reação terminou. No exemplo que eu estou utilizando, eu utilizei um indicador que muda de cor. Então, a hora que mudar de cor, eu sei que nós estamos no ponto final da minha reação, tá? Então, é a situação em que se detecta experimentalmente uma variação brusca de uma propriedade física ou química da mistura reacional. Agora, veja bem, pessoal, eu estou lá fazendo a minha reação, eu tenho Erlenmeyer, né? Vamos dizer que eu e um colega meu estamos fazendo a titulação. O experimento é exatamente o mesmo, temos lá as equipes trabalhando no laboratório. E aí, aqui eu tenho uma equipe de meninas e aqui uma equipe de meninos, tá? Aqui eu tenho uma equipe de meninas e aqui eu tenho uma equipe de meninos. Eu só vou utilizar como exemplo. Aí, eu vou colocando as gotinhas de NaOH até que aqui começou a ficar um rosinha bem clarinho, aqui nesse experimento. Começou a ficar um rosinha bem clarinho e as meninas fecharam a torneirinha do NaOH. Elas falaram, acabou, chegamos no ponto final da nossa reação. E isso, elas utilizaram 10 ml aqui do NaOH para visualizar esse rosinha. Já os meninos, quando chegaram em 10 ml, eles não conseguiram ver que tinha ficado rosinha. Eles esperaram dar 13 ml para conseguir enxergar um rosa mais intenso aqui. E daí eles fecharam a torneirinha. Vejam que o ponto final, ele pode ser diferente dependendo do observador. Quanto melhor forem os olhos do observador, mais o ponto final vai se aproximar do ponto estequiométrico, que é o que a gente acabou de falar. O que é o ponto estequiométrico? É aquele resultado ideal, né? Aquele que condiz com a estequiometria da reação. Por exemplo, NaOH mais HCl. O que acontece? Forma NaCl mais H2O. Esta reação já está balanceada. Eu sei que para cada 1 mol de NaOH, eu preciso de 1 mol de HCl. A hora que as quantidades de NaOH e HCl estiverem equivalentes aqui no Erlenmeyer, a reação atingiu o ponto de equivalência. Mas esse ponto de equivalência, ele vai ser detectado de forma diferente por pessoas diferentes. Porque uma pessoa pode ter um olho bom e outra pessoa pode ter um olho não tão bom assim, né? Não tão sensível assim, certo? Então, existem alguns pequenos errinhos aí que diferenciam o ponto final do ponto estequiométrico, tá? Então, como que a gente vai detectar esse ponto final? Bom, eu utilizei como exemplo um indicador, né? Um indicador ácido-base que muda de cor, mas eu posso ter outros tipos de reações acontecendo, que acontecem por precipitação. Então, a gente vai detectar pelo aparecimento de uma turvação ou mudança de cor da solução, por exemplo. Existem várias formas de se detectar o ponto final de uma titulação, tá? Como que a gente vai fazer para detectar? Através de indicadores visuais, que causam uma mudança de cor próxima ao ponto de equivalência, por exemplo, ou a gente pode utilizar também os métodos instrumentais. Por exemplo, a gente pode utilizar um pH-metro, que é um equipamento ali, né, que vai junto ali no becker e fazer a titulação. A hora que chegar num pH tal lá, a gente para a titulação, né, através de um pH-metro. Condutividade elétrica, potencial, corrente, temperatura, utilizando um termômetro, etc. Tá? Então, existem várias formas da gente detectar o ponto final de uma titulação. Quais são os tipos de reação de titulação que a gente tem? A reação mais comum que a gente tem são as reações de neutralização. Neutralização acontecem entre ácidos e bases. Por quê? Porque elas produzem sais, que são compostos neutros, teoricamente, né? E água, tá? Nós temos também as reações de precipitação, que acontecem entre íons que formam precipitados. Por exemplo, o íon prata e o íon cloreto, né? Se eu colocar na bureta íons prata e no Erlenmeyer íons cloreto, quando eles reagirem, eles vão formar cloreto de prata, e esse cloreto de prata é sólido, então forma um precipitado.
Reações de óxido-redução, né? Por exemplo, na determinação de hipoclorito com tiosulfato de sódio. Reações de formação de íons complexos, por exemplo, a determinação de cálcio com EDTA. Tá? Então, tem uma série aqui de reações que nós vamos falar mais para frente. Hoje, o nosso objetivo é mostrar o que é uma titulação, o básico de uma titulação, e falar sobre soluções padrão. Então, veja bem, pessoal, eu estou dando como exemplo uma reação de titulação do tipo ácido e base, né? Eu tenho lá a bureta, eu tenho o meu Erlenmeyer, eu tenho um ácido e eu tenho uma base aqui. A titulação, ela vai servir para determinar uma concentração desconhecida. Então, digamos que eu não sei qual é a concentração exata desse NaOH. Então, eu vou utilizar uma solução de concentração conhecida de HCl. Digamos que esse HCl tem uma concentração de 0,1 mol por litro, tá? Mas para que dê certo essa minha titulação, para que eu possa utilizar o volume de HCl gasto para determinar esta concentração de NaOH, eu preciso ter certeza que a concentração desse HCl é 0,1 mol por litro. Porque de dúvida, já chego à dúvida do meu NaOH aqui embaixo, que eu não sei qual é a concentração. Então, eu só posso ter uma incógnita e não duas. Então, este HCl aqui, ele tem que ser uma solução padrão. Ele tem que ser uma solução de concentração conhecida. E para fazer, né, então, antes de começar aqui a minha titulação, eu tenho que passar pelo processo de padronização desta substância aqui, desse HCl. E como que a gente faz isso? A partir de um processo chamado de padronização, tá? Eu vou preparar a solução, né? E vou titular ele contra um padrão primário, certo? Então, quando a gente está fazendo ali uma solução, pode ter erro, né? Alguns erros podem ser cometidos, né? Pode ser erro na vidraria, na calibração da vidraria, falha na determinação da massa ou do volume para preparar aquele HCl ali, né? Baixo grau de pureza do soluto. Então, através desse processo de padronização, a gente verifica o quanto da concentração da solução que eu fui lá e preparei, ela corresponde realmente à solução que eu desejava. Eu queria preparar uma solução de 0,1 mol por litro. Essa solução realmente ficou com 0,1 mol por litro? Como é que eu vou saber? Pode ser que eu tenha pesado errado, pode ser que a balança esteja descalibrada, então eu preciso fazer a padronização para verificar se realmente aquela solução de HCl que eu preparei tem 0,1 mol por litro, tá? Eu vou fazer a titulação dela com uma solução chamada de padrão primário, que são referências para a correção dessas soluções, da padronização ou fatoração. Então, esse procedimento ele consiste na titulação da solução de concentração a ser determinada, no caso o meu HCl, que eu quero saber se está bem feito, se eu fiz bem certinho a concentração de 0,1, com uma massa definida de padrão primário adequado. Então, eu vou pegar e vou pesar uma solução de padrão primário. E o que é esse padrão primário? É um composto de elevada pureza química que serve como referência para os métodos titulométricos. E a precisão e exatidão desses resultados é dependente das propriedades físicas e químicas dos padrões primários. Então, eu estou lá, né? Eu quero saber agora, certo? O meu HCl. O meu HCl tem a concentração de 1 mol por litro? Eu fui lá e preparei. Ela tem? Para saber disso, eu vou pesar uma massa aqui de padrão primário, que é uma solução de elevada pureza, de propriedades bem definidas. Porque se eu fizer uma titulação contra uma solução bem conhecida, aí, dependendo da concentração que eu obtiver aqui, eu posso dizer a concentração exata desse HCl. Existem alguns requisitos para uma substância ser considerada padrão primário. Ela tem que ter elevada pureza química. Então, eu pego lá no meu frasco, para colocar dentro do Erlenmeyer lá, ela tem que ter pureza alta, mais do que 99% de pureza. Não pode ter impurezas ali, porque na hora de eu titular, eu vou estar titulando outras coisas que não é o meu padrão primário. Então, tem que ser puro. Tem que ser estável ao ar, né? Não pode se decompor ao ar. Tem que ter ausência de água e de hidratação,
para que a composição do sólido não se altere com a umidade do ar. Tem algumas substâncias, pessoal, alguns sólidos, que dentro da fórmula, da própria fórmula, vem água, a gente chama de água de hidratação. Por exemplo, o CuSO4 vezes 5H2O, um exemplo de substância que tem incrustado nela águas de hidratação. Esse 5H2O faz parte da fórmula. Então, quando eu quero um padrão primário, ele não pode ter água de hidratação. Tem que ter um custo acessível e disponibilidade de obtenção, porque afinal de contas eu vou utilizar aquilo ali em larga escala. Tem que ser solúvel no meio adequado, porque eu vou colocar um soluto aqui e vou titular contra, por exemplo, HCl. Eu tenho que solubilizar isso aqui em algum meio, né? Não posso simplesmente ir colocando aqui o HCl em cima do composto sólido, né? Tem que ter uma massa molar elevada para minimizar os erros durante a medida de massa em balança analítica. Então, veja bem, se eu pegar um composto que tem uma massa molar alta, quando eu coloco lá na balança, poucas gramas já vai ser facilmente identificado pela balança. Agora, se eu pego um composto de massa molecular baixa, vai demorar para ser detectado aqui pela balança. Talvez ele caia dentro do erro da balança. Lembram dos erros que as balanças apresentam? De mais ou menos algumas casas decimais? Então, pode ser que ele caia dentro do erro da balança. E daí isso aumenta minha margem de erro. Então, quanto maior a massa molar da minha substância, isso diminui os erros na hora de pesar ele. E quais são essas substâncias que são utilizadas como padrão primário? Bom, se eu quiser fazer uma titulação de reação ácido-base, geralmente a gente utiliza o carbonato de sódio, o tetraborato de sódio, hidrogênio fitalato de potássio ou bifitalato de potássio. Para reações de formação de complexos, a gente utiliza metais puros, por exemplo, zinco, magnésio, cobre e manganês, ou alguns dos seus sais. Para reações de precipitação, normalmente a gente utiliza nitrato de prata, porém a gente pode utilizar também cloreto de sódio, de potássio ou brometo de potássio. E para reações de óxido-redução, a gente tem ali o dicromato de potássio, bromato de potássio, iodato de potássio. É uma série ali de compostos, tá? Essa lista aqui é só para vocês terem uma noção, ok? Então, digamos que eu fui lá, fiz a minha titulação, que eu tinha um padrão primário, certo? E aqui eu tinha o meu HCl, certo? O padrão primário, a gente acabou de ver que são aquelas substâncias sólidas, que não são higroscópicas, que têm todas aquelas características. Fiz a minha titulação e através dela eu determinei a minha concentração do HCl como sendo 0,104 mol por litro. Por exemplo, eu queria 0,1, né? Eu fui lá, preparei, o meu objetivo era ter preparado uma solução de 0,1 mol por litro, né? De HCl. Mas aí eu fiz a titulação contra o padrão primário, com o objetivo de verificar se realmente a minha solução tinha 0,1 mol por litro, e eu verifiquei que ela na verdade tinha 0,104 mol por litro. Ela está bem próxima ali do meu objetivo, tá? Agora, esta solução aqui, por que é que eu estava determinando a concentração dela mesmo? Para poder utilizar em outra titulação, né? Eu queria fazer uma outra titulação com ela, eu queria utilizar ela para titular o NaOH contra o HCl. Mas lembra que o NaOH eu não sabia qual era a concentração, eu precisava saber a concentração exata do HCl. E agora eu sei a concentração, porque este HCl foi titulado contra um padrão primário. Ele se tornou o meu padrão agora, então nós chamamos ele de padrão secundário. Então, o que é um padrão secundário? É a substância química que pode ser usada nas padronizações e cujo teor de substância ativa, no meu exemplo HCl, foi determinado por comparação contra um padrão primário. Então, pessoal, o padrão secundário é aquele que foi padronizado contra um padrão primário. Então, o padrão secundário, ele não preenche todos os requisitos exigidos para o padrão primário, mas a pureza dele pode ser adequadamente estabelecida, assegurando as condições de análise titulométrica, ou seja, ele é confiável. Então, quando a gente fala de solução padrão, está falando de solução titulante ou apenas titulante. É um reagente que possui a concentração exatamente conhecida,
pode ser obtida a partir da diluição de uma quantidade de massa conhecida de um padrão primário. Então, as características da solução padrão, ela tem que ser suficientemente estável, reagir rapidamente com analito, reagir completamente com analito para que o ponto final seja obtido satisfatoriamente e reagir seletivamente com analito, ou seja, se eu tiver mais de uma coisa ali, mais de uma substância aqui dentro que não seja só NaOH, sei lá, ele tem cloretos também, essa solução padrão que está dentro da bureta tem que reagir somente com o NaOH e não com o cloreto. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como nós faríamos no laboratório o estabelecimento da concentração de uma solução de padrão secundário a partir da sua padronização contra um padrão primário. Digamos que você foi lá, né, a primeira parte do procedimento consistiria em vocês irem lá, pegar o balão volumétrico, vocês vão pegar o balão volumétrico que tem uma medida exata, vocês vão preparar uma solução através de uma solução de concentração conhecida e de uma solução mais concentrada de HCl, uma solução, digamos, de 0,100 mol por litro de HCl. Primeiro eu peço para vocês prepararem essa solução. Vocês vão lá e preparam ela, tá? E agora eu quero que vocês me digam se essa solução é realmente de 0,1 mol por litro. Então, nós vamos fazer a padronização dela. Nós vamos utilizar como padrão primário o carbonato de sódio, o Na2CO3. E o titulante de vocês vai ser o HCl que vocês prepararam, que teoricamente tem 0,1 mol por litro. Então, a gente dissolveria ali 0,16 gramas, tá, do carbonato de sódio, anotaríamos o peso, dissolveríamos em água, adicionaríamos aqui dentro o indicador alaranjado de metila, que serve para mudar a coloração, adicionaríamos 5 ml na bureta de ácido, desse ácido que vocês prepararam. Nós faríamos a sua ambientação. A ambientação dela é quando você utiliza o próprio líquido, que é a própria solução, para lavar a bureta e tirar as impurezas. Então, você pegaria com ela fechada, colocaria 5 ml ali, daria uma lavada e jogaria fora esses 5 ml. Depois, nós encheríamos a bureta, acertaríamos o menisco com o HCl. E daí nós iríamos começar a titulação. Nós gotejaríamos o HCl sobre o carbonato, agitando até verificar a mudança de coloração. Mudou a coloração, significa que atingimos o ponto de estequiometria, o ponto estequiométrico, né? Você vai agitar até mudar a cor. Mudou a cor, você fecha a torneirinha. Fecha a torneirinha e continua agitando. Se a solução continuar incolor, você vai lá e coloca mais uma gotinha e fecha. E agita. A hora que essa coloração permanecer por 1 minuto, você diz que sim, terminou a reação. Aí você anota o volume que você gastou aqui para fazer os cálculos e vai repetir esse procedimento mais 2 vezes. Tudo isso aqui mais 2 vezes. Vai colocar em outra bureta, né? Ou vai colocar na mesma, mas tem que estar tudo sequinho, né? Por que você vai fazer isso mais 2 vezes? Para fazer em triplicata. Lembra que nós discutimos que as análises elas têm que ser feitas pelo menos 3 vezes para garantir a confiabilidade, certo? Vão agora pesar, né, a quantidade de padrão primário carbonato de sódio. Esse aqui é o padrão primário carbonato de sódio. Vocês vão repetir esse procedimento 3 vezes, né, com o objetivo de determinar se aquela concentração do ácido que vocês prepararam é realmente 0,1 mol por litro. Este ácido clorídrico vai ser o seu padrão secundário, que vai ficar armazenado lá no laboratório para que as pessoas possam utilizar para suas titulações, certo? Então, vocês vão pesar 0,16 gramas aqui no Erlenmeyer. Digamos que a primeira vez que você pesou, você não pesou 0,16, você pesou 0,17 gramas de carbonato de sódio e utilizou um volume de ácido para terminar a titulação de 30,2 ml. Certo? Então, você foi lá e gastou 30,2 ml para que mudasse a cor, né? Que você atingiu o ponto estequiométrico. A partir disso, você vai ter uma concentração de ácido clorídrico que você vai chamar de M1. Depois, você foi lá, fez a segunda vez, gastou 0,16 gramas, né? Você pesou 0,16 gramas, não conseguiu pesar dessa vez certinho, utilizou 30 ml, vai ter uma concentração M2.
E na terceira vez você não conseguiu pesar o 0,16, você pesou 0,15 gramas. Gastou 30 ml, vai ter uma concentração M3. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a quantidade de matéria, o N, né, o Nzinho, a quantidade de matéria que eu coloquei de carbonato de sódio ali no Erlenmeyer, né? Existe uma fórmula que a gente usa, que é o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Nós estamos falando de massa e do carbonato de sódio, então eu vou utilizar a massa do carbonato de sódio e a massa molar do carbonato de sódio. No primeiro experimento, né, tô fazendo os cálculos só para esse aqui por enquanto, só para o primeiro experimento, tá? A massa utilizada foi 17 gramas e a massa molar é 105,9 gramas por mol. Como que eu achei esse 105,9? Lembra lá, a massa molar a gente utiliza da tabela periódica. Se eu quero do Na2CO3, eu vou pegar o sódio. O sódio tem massa 23 da tabela periódica. Eu tenho 2 sódios, então multiplico por 2. O carbono tem na tabela periódica tem massa 12. Só que eu tenho somente 1, né? Então é 12 vezes 1. E o oxigênio tem massa na tabela periódica 16, porém eu tenho 3 oxigênios, eu tenho que multiplicar por 3, tá? Então, isso aqui eu pego e somo esses valores, me dá ali o valor de 105,9 gramas por mol, tá? Então, foi daqui que eu obtive esse valor. A partir disso, fazendo essa continha, o número de mols, então, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a quantidade de matéria que eu pesei. Eu transformei de gramas para a quantidade de matéria lá do meu Erlenmeyer. Ok. Agora, eu preciso determinar, calcular a quantidade de HCl que reagiu, né? Porque eu utilizei 0,17 gramas para que a reação se completasse. A reação se completou quando o número de mols de ácido se equivale ao número de mols da base de acordo com a estequiometria da reação. Então, a estequiometria da reação qual é? Preciso fazer a reação. O carbonato de sódio reage com HCl formando NaCl mais o ácido carbônico, certo? Só que, como eu tenho que balancear essa reação, então fica que 1 mol de carbonato reage com 2 mols de HCl, tá? Para que a reação esteja balanceada. Utilizando essa estequiometria da reação, eu vou fazer o seguinte raciocínio. 1 mol de carbonato de sódio reage com 2 mols de HCl. Nós estamos reagindo ali o carbonato com o HCl que está pingando ali, certo? Só que, quanto eu tenho de carbonato, de quantidade de matéria ali dentro? Eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 3 mol de carbonato de sódio que eu pesei lá dentro. Então, eu vou precisar de quantos mols de ácido? Eu vou precisar fazer a regra de 3, né? 3,2 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. Então, a quantidade de ácido que reagiu aqui é 3,2 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, ok? Agora sim, agora que eu tenho a quantidade de mols de HCl, eu posso calcular a concentração de HCl. Porque, veja bem, eu tenho o número de mols, né, de HCl. Eu tenho o volume que eu gastei. Através da fórmula da concentração, que é N sobre V, né, número de mols por volume, eu posso calcular a concentração real. Então, vamos lá. A concentração vai ser aquele número de mols de HCl dividido pelo volume, tem que estar em litros, tá? Então, 30,2 ml é 0,0302 litros. E essa divisão me dá o valor de 0,15 mol por litros. Então, veja bem, a minha concentração teórica, que eu fui lá e preparei a solução do HCl, era 0,100 mol por litro. O meu aluno preparou isso? Não, ele preparou uma solução de 0,105 mol por litro. E eu provei isso através do experimento, fazendo a reação do ácido com a base aqui, certo? Utilizando da estequiometria da reação. Esse valor é aceitável, tá, gente? Não tá longe, tá? Eu pedi 0,1, deu 0,105 mol por litro. Agora, lembrem que vocês fizeram isso 3 vezes. Então, eu fiz o cálculo aqui do M1 somente, da primeira titulação, mas vocês fizeram isso mais 2 vezes.
Então, vocês vão fazer os mesmos cálculos, tá? Para esse experimento e para esse experimento. E depois, para dizer qual é a concentração do ácido de vocês, vocês vão fazer a média desses 3 M's aqui, né? E aí vão identificar no frasco. Como que é a média? Como vocês fizeram 3 vezes, vocês pegam o valor que vocês obtiverem do M1, somam com M2 com M3 e dividem por 3, tá? Este valor que vocês obtiverem aqui é o valor que vocês vão colocar no frasco. Então, no frasco lá vocês colocam o nome, ácido clorídrico, a fórmula, que é HCl, e a concentração. Digamos que a média tenha dado 0,104 mol por litro. Aqui é só um exemplo, tá? Vocês vão colocar a concentração. Essa daqui é a solução que vocês foram lá, vocês prepararam para fazer outras titulações, tá? E esse daqui é o padrão secundário. Por quê? Porque ele foi padronizado, foi determinada a sua concentração contra um padrão primário. Ele tem concentração conhecida, tá? Se vocês fizerem triplicata, tem ali a confiabilidade, vocês vão armazenar isso aqui para utilizar depois contra outras titulações, ali em outras titulações. Essa vai ser a solução de concentração conhecida. Não pode deixar sem anotar o valor aqui, tá, gente? Não pode esquecer, porque se você esquecer já era, né? Você vai ter que fazer outra titulação de novo, vai ter que repetir o experimento para determinar tudo de novo, né? O objetivo é ter lá uma solução com a concentração certinha determinada, tá bom? Então, era isso, pessoal. O objetivo dessa aula foi mostrar para vocês o que é uma titulação, né? Os tipos de titulação e o que é uma padronização, como a gente faz uma padronização. Se vocês um dia forem trabalhar com controle de qualidade em laboratório, vocês provavelmente vão passar por esse tipo de experimento aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Dúvidas, busquem lá no atendimento. Um abraço, se cuidem.